Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai ter uma aula sobre membrana plasmática. Todas as suas células têm que ter membrana plasmática. Você é feito de células, então é importante demais a gente entender a estrutura e as funções dessa membrana. Vamos começar agora. Para começar a entender, eu fiz um desenho aqui de uma célula para vocês. E quando a gente estuda célula, a gente estuda algumas células que são procariotas, que não têm núcleo, e outras são eucariotas, e têm núcleo. Essa é uma das diferenças. Aqui é só um esboço bem simples de uma célula eucariota. Aqui seria o núcleo e aqui é a membrana, a parte de fora. E tudo que está aqui no meio, que eu nem destaquei nada ali, seria o citoplasma, que vai incluir as organelas e também o hieloplasma. Quando a gente pensa, por exemplo, na membrana, ela é a fronteira que separa a célula viva do seu ambiente. E quando a gente fala uma fronteira, a gente pode até fazer uma analogia com uma fronteira de um país mesmo. Quando uma pessoa chega na fronteira do país, vai ser determinado se ela pode entrar nesse país ou não. E quando a pessoa quer sair do país também, ela passa pela fronteira e vão definir se vai sair ou não. Uma das principais funções da membrana é a permeabilidade, chamada permeabilidade seletiva, e que determina aquilo que vai entrar na célula e o que vai sair da célula. É interessante a gente pensar que esse meio interno ele é diferente do meio externo. Coisas que acontecem no meio interno não acontecem no meio externo. Várias reações químicas que acontecem aqui dentro são só lá dentro. E para que isso aconteça é necessário que existam substâncias. Então, algumas substâncias elas têm que entrar na célula. Por exemplo, vamos imaginar que uma célula precisa fazer respiração celular. Uma substância que tem que entrar nela é o oxigênio, o O2. O O2 tem que entrar, tem que ter alguma estratégia para entrar. Depois que ele entrou, ocorreu a respiração, a célula produziu gás carbônico. Não é interessante que uma célula acumule muito gás carbônico dentro dela. Então, esse gás carbônico vai sair. Então, o O2 vai entrar, o gás carbônico vai sair. E quem define que o oxigênio deve entrar e o gás carbônico sair? Como é que é isso lá na membrana? É a permeabilidade seletiva dela. A membrana também serve para revestir e também serve para o reconhecimento. Para poder entender bem isso mesmo, desenhei uma membrana aqui e vamos falar de todas as suas estruturas. Primeiro, o modelo ele é conhecido como modelo mosaico fluido. De onde que vem esse nome? Os principais constituintes da membrana são lipídios, proteínas, carboidratos. Os lipídios eles dão fluidez para a membrana. Ela é fluida. E quando a gente pensa, por exemplo, nas proteínas, elas conseguem deslocar em meio a esses lipídios. E os próprios lipídios podem deslocar também. Quando desloca posições diferentes das proteínas que ficam aqui, a gente pode, por exemplo, falar que é como se fosse um mosaico formado pelas proteínas. Fluido, porque desloca. Então vamos entender o que é lipídio, o que é proteína e qual é a função de cada um deles aqui nessa membrana. Para começar, nós vamos destacar essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui tem uma cabeça laranjada e duas caudinhas roxas aqui. Isso é o fosfolipídio. Os fosfolipídios que dão fluidez para a membrana. E a gente vai perceber que nesse modelo mosaico fluido, a gente tem uma bicamada de fosfolipídios. Observe que tem um aqui virado para cima e o outro está virado para baixo. Uma camada para cá e uma camada para lá. Então, uma bicamada fosfolipídica. Por que será que a gente tem que ter essas duas camadas? Isso tem a ver com a estrutura do fosfolipídio. Eu ampliei essa estrutura que vocês poderem ver e entender com calma. Quando você olha, por exemplo, essa parte toda laranjada aqui, a gente simplifica e fala que é uma cabeça. E essa parte que está em roxo aqui, a gente fala que é a cauda. A cabeça aqui, ela tem uma colina, ela tem um fosfato e ela tem aqui o glicerol. Não sei se está lembrado quando você estudou os lipídios, você fala assim, os glicerídeos, ácido graxo mais glicerol. Tem um glicerídeo aí junto com o fosfato, por isso um fosfolipídio. E quando a gente pensa nessa parte todinha de cima aqui, ela é uma porção hidrofílica. Hidrofílica, ela é afim da água, ela tem afinidade pela água. Já essa cauda aqui, ela é uma cauda hidrofóbica. Fobia é medo, ela tem medo da água. Então existe uma diferença da porção de cima para a porção de baixo. Agora, por que isso tem que acontecer? Volta para esse desenho aqui e pensa. Essas bolinhas aqui representam água. Tem água dentro da célula. Tem água fora da célula. Tem água dentro, tem água fora. A porção que é hidrofílica tem que ficar em contato com a água que está dentro e com a água que está fora. Então, por isso uma bicamada.
essa parte de cima, essa parte de baixo, em contato com a água, hidrofílicas, e essa porção do meio é a porção hidrofóbica, que tem medo da água. Uma coisa legal pra caramba que a gente tem que entender é que existem perceba aqui, ó, 2 ácidos graxos aqui. Esses 2 ácidos graxos são importantes para formar membrana. Existe a possibilidade de ter uma cabeça lá com o fosfato e ao invés de ter 2 caudas, ter uma cauda só de ácido graxo. Mas observe que se a gente tem isso aqui, isso lembra o formato de uma fatia de uma pizza. Se eu coloco uma fatia de pizza do lado de outra fatia, 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 se a gente vai reunindo elas, a gente forma uma coisa que chama micela, não forma membrana. Agora, se por acaso, ao invés de ter isso aqui, a gente tem 2 caudas, olha que legal aqui, olha. 1, 2. Olha o formato, olha. Se a gente coloca do lado aqui agora, do lado, a gente consegue formar o quê? A membrana plasmática. Por isso, então, que o fosfolipídio que deu certo para formar a membrana, ele tem 2 caudas de ácido graxo e não somente uma, igual as micelas. Então, essa é a estrutura que a gente tem do fosfolipídio. Bicamada, então, de fosfolipídios. Além disso, também vamos encontrar aqui na membrana colesterol. Colesterol que tem uma má fama danada, as pessoas falam, colesterol só faz mal, colesterol é péssimo, eu quero diminuir, eu quero acabar com o meu colesterol. Se você não tivesse colesterol, seria impossível continuar vivo. É por isso que seu corpo produz colesterol. Aqui, ó, em vermelho destacado e aqui ampliado, a gente tem o colesterol. O colesterol é fundamental porque ele tampona a membrana. Ele não deixa ela solidificar e também não deixa ela ficar fluida demais. Não sei se você lembra quando você estuda lipídio, a gente fala assim, ó, óleos, a temperatura ambiente, líquidos. Gordura, temperatura ambiente, sólido. E a gente tem essa variação. Aqui não pode ficar nem líquido demais, nem sólido demais. Tem que ser fluido. E o colesterol influencia nisso. Como o colesterol faz? Vamos olhar aqui, ó. Em temperaturas altas, ele restringe o movimento dos fosfolipídios. Restringindo o movimento dos fosfolipídios, ele diminui um pouquinho a fluidez. E em temperaturas baixas, impede a agregação dos fosfolipídios. Se os fosfolipídios agregassem, ia solidificar. E nossa membrana ela ficaria parecida com aquela parte do bacon, mais clara, com a gordura do bacon. Seria sólida. Não seria bom. Por que não seria bom? Porque a fluidez interfere diretamente na permeabilidade. Se você altera a fluidez, você altera a permeabilidade da membrana. Então não podemos alterar a fluidez, por isso então temos que ter o colesterol, que tampona, que não deixe então o movimento dos fosfolipídios ficar exagerado e fluido demais e também ela não deixa agregar fosfolipídios e solidificar. Por isso então o colesterol é fundamental, todas as suas células têm membrana e todas as membranas têm colesterol. Mas aí você pode estar pensando assim, e as plantas? Como que elas fazem já que as plantas não têm colesterol? As plantas têm uma outra estratégia. Dá uma olhadinha aqui, ó, num fosfolipídio. Eu desenhei, por exemplo, aqui um ácido graxo. E esse ácido graxo ele não tem nenhuma ligação dupla. A gente fala que ele está saturado. Já esse outro aqui, ó, ele tem uma dupla, tá? Insaturado. Se a gente começa a aumentar as insaturações, a gente vai aumentar a dificuldade de agregar fosfolipídio. Quanto mais, então, insaturado, mais difícil de agregar os fosfolipídios. Então, as plantas que vivem em locais muito frios, por exemplo, quando está no outono, antecipa, antes de chegar o inverno, ela começa a aumentar em suas membranas a quantidade de caudas que são insaturadas. Ao aumentar as caudas insaturadas, fica mais difícil dela solidificar, a temperatura que teria que ser mais baixa ainda. Então ela consegue manter a fluidez com essa outra estratégia. Então seres vivos diferentes têm estratégias diferentes, muitas vezes para o mesmo objetivo. Então está aí a estrutura do colesterol, que a gente viu que é bem importante. Fosfolipídio, colesterol, e agora vamos falar um pouquinho dos carboidratos. Nas membranas a gente tem carboidrato, e o carboidrato ele serve para o reconhecimento. É muito importante que nossas células sejam reconhecidas. Lá quando você estava sendo formado ainda, lá, mórula, blástula, e nesse momento aí começou a ter tipo, uma diferenciação celular,
e os carboidratos lá das membranas das células foram ficando diferentes. Essa diferenciação foi fundamental porque células que tinham grupos parecidos de carboidratos da membrana começaram a reunir e formaram tecidos, formaram órgãos. Imagina uma célula da pele lá no fígado. Ela seria reconhecida como estranha e buscaria um outro caminho, buscaria lá o caminho da pele para poder se encaixar e ficar realmente no conjunto de células que são similares, parecidas com ela. Por isso, então, para a nossa formação foi importantíssimo que a presença desses carboidratos aqui existisse. Agora, além disso, quando você pensa lá hoje em dia, assim, tipo sanguíneo, alguém fala, meu sangue é A, meu sangue é B, meu sangue é AB. Para definir se o sangue é A, se é B, se é AB, a gente depende de quê? A gente depende das glicoproteínas, que são proteínas associadas com carboidratos. Os carboidratos eles podem estar ligados na proteína, uma glicoproteína, ou eles podem estar ligados no lipídio. Aí seria um glicolipídio. A gente percebe essa variação. Glicoproteína, glicolipídio. Nesse reconhecimento é importante que a gente pense também, além do tipo sanguíneo que eu acabei de citar para vocês, na doação de órgãos. Se uma pessoa vai receber um órgão, ela precisa de encontrar alguém compatível com ela. O que é isso? Tem que ter uma similaridade, tem que ser próximo, um parentesco e tem que parecer o conjunto de carboidratos, tem que ser parecido. Por exemplo, eu tenho um conjunto de carboidratos na minha membrana. Você tem um conjunto de carboidratos na sua membrana. Nós não somos parentes. Então, provavelmente, o meu conjunto é bem diferente do seu. Se eu for doar um órgão para você, o seu corpo vai reconhecer o meu órgão como um órgão estranho e vai rejeitar. É muito mais fácil encontrar um parente para doar um órgão porque o conjunto de carboidratos é mais parecido, é similar. Isso é importante para não ter a rejeição. Mesmo assim, ainda pode ter rejeição. Medicamentos são tomados para diminuir a possibilidade de rejeição, mas mesmo assim ela pode acontecer. Então a gente pensa nesse conjunto de carboidratos que nós temos, nós, animais, esse conjunto a gente chama de glicocálix. Animais têm glicocálix, um conjunto de carboidratos que serve para reconhecimento e muitas vezes também eles retêm nutrientes. Então, está passando o nutriente, ele ajuda a reter o nutriente para a célula. É importante que isso aconteça. Essas são as funções do glicocálix. E, além disso, ele te ajuda nesse reconhecimento em momentos específicos. Imagina que uma célula do meu pé, ela solta, cai no meu sangue, aí ela vem andando, de repente meu corpo reconhece ela e destrói. Alguns tipos de tumores que são muito agressivos, eles, por acaso, eles fazem com que a célula perca o glicocálise. Essa célula sem glicocálise aí é um perigo, porque aumenta muito a possibilidade de um sucesso de uma metástase. Se solta uma célulazinha do tumor, cai na corrente sanguínea e ela vai deslocando e não tem mais glicocálise, lembre-se, né? A função é reconhecimento. Então essa célula não vai ser mais reconhecida. Onde ela parar, ela é uma célula tumoral, ela tem potencial de multiplicar muito, ela vai originar um outro tumor. Então, ela não ter o glicocálise faz o tumor ser muito mais agressivo. Nesse caso, se teve metástase, um tumor maligno, conhecido como câncer. Então, existe uma relação de alguns tipos de câncer com a perda do glicocálise ali, e essa perda do glicocálise é muito, muito séria. Quando a gente pensa em animais, os animais eles têm o glicocálise. Plantas e fungos têm outras estruturas de carboidrato. Por exemplo, quando você faz uma análise de uma planta, ela tem lá um conjunto de carboidratos que forma celulose, parede celular de celulose. Além disso, quando eu penso num fungo, ele tem uma parede celular também. A parede celular do fungo é de quitina. E quando a gente pensa, por exemplo, numa bactéria, a bactéria tem parede celular também, que é de peptídeo glicano. Peptídeo lembra ligações peptídicas para fazer proteína. Glicano, carboidrato. Peptídeo glicano, então, a estrutura da parede celular da bactéria. Então, plantas têm um carboidrato. Não tem glicocálise nenhum deles, glicocálise é coisa de animal. Então, planta tem o quê? Parede celular de celulose, o fungo tem de quitina e as bactérias de peptídeo glicano. Pode fazer uma comparação desse carboidrato aqui, ó, para nós, glicocálise para eles, as paredes celulares. E além de tudo isso que eu já te falei, falta fechar com as proteínas. As proteínas que ficam aqui, por exemplo, essa proteína aqui, ó, ela é uma proteína que ela é periférica. Já essa aqui é integral. A periférica fica na periferia, ou aqui, ó, embaixo, ou em cima. A integral, ela atravessa de um lado da membrana até o outro lado da membrana.
é como se por acaso aqui minhas mãos fossem a membrana e essa caneta está atravessando, tá vendo? Essa daí. Agora, se ela fosse só periférica, seria tipo assim, aqui, ó. A membrana está aqui, ó, ela ficou só lá em cima. Ela não atravessou a membrana. As proteínas, elas têm diversas funções. E eu listei 1, 2, 3, 4, 5 funções aqui para a gente. A gente vai aprofundar em alguma dessas funções ainda, mas vamos citar, vamos entender para que serve. E vamos entender também como é que funciona esse esquema dela ser integral, de um lado até o outro. Sabe essa estrutura aqui que eu coloquei para vocês, ó, do fosfolipídio? Ele não tinha uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica? Para a proteína atravessar a membrana, ela tem que ter uma estratégia semelhante. Olha que legal. Vamos imaginar que a proteína na sua forma secundária. E nós vamos imaginar que eu vou dar um traço aqui, vou dar um traço aqui, ó. Essa porção aqui está lá no meio, enfiada, mergulhada na membrana. Essa porção aqui, ela é hidrofóbica. Já essa porção aqui de cima, que está lá fora, e essa porção aqui de baixo, que está em contato com o citoplasma, elas são hidrofílicas. Agora, o que faz com que essa porção aqui seja hidrofóbica e essas porções aqui sejam hidrofílicas? Lembra que uma proteína ela é construída de vários aminoácidos. E os aminoácidos têm a cadeia principal e a cadeia lateral. A cadeia lateral, por acaso, da parte de cima e da parte de baixo, é polar. Por isso hidrofílica, a água é polar também. E a cadeia lateral dos aminoácidos dessa porção aqui do meio, ela é hidrofóbica. Por isso, então, ela fica bem aqui no meio. Então, a gente tem a porção hidrofílica e também tem a porção hidrofóbica. E quais são as funções? Primeiro, transporte. Então, transporte, algumas substâncias atravessam pela proteína. Tem substância que consegue atravessar direto aqui, ó, por exemplo. Mas para conseguir atravessar direto aqui, ó, de fora para dentro, tem que ser uma substância apolar. Substâncias polares e íons só conseguem atravessar se tiver uma proteína. Então, a proteína pode servir para o transporte, pode ter uma função enzimática. Algumas sequências de reações elas acontecem inclusive na membrana, então por isso as enzimas elas podem ficar ali. As enzimas elas diminuem a energia de ativação e aceleram as reações, são fundamentais. Transdução de sinais, parece meio estranho isso aqui, né? Transdução de sinal. Transdução de sinal é pegar, por exemplo, um estímulo mecânico e transformar esse estímulo mecânico em químico ou em elétrico. Parece estranho ainda, né? Deixa eu te dar um exemplo. Uma partícula aqui de cheiro, de odor, odorífera, chegou aqui, ligou nessa proteína. Aí essa proteína vai gerar um estímulo elétrico, químico e faz a gente sentir o cheiro. Então a gente transforma o que era mecânico, que era uma partícula de cheiro, numa coisa elétrica e química que o nosso corpo interpreta. Então a gente interpreta e sente o cheiro. Isso é a transdução de sinais. Além disso, reconhecimento, já te contei sobre reconhecimento, glicoproteína com carboidrato e também ligar uma célula na outra, deixar uma célula bem presa na outra. Essas são as principais funções das proteínas e a gente ainda vai estudar aprofundando algumas dessas partes aqui ainda. Mas hoje, essa aula toda aqui, esse tanto de coisa que eu te contei, é sobre a estrutura dessa membrana, que a gente fala que é uma bicamada fosfolipídica no modelo mosaico fluido. Beleza? Obrigado por tudo aí, valeu pela aula, abraço!